Está feliz? Amém. Você pode sentar. Deus é bom. Em todo tempo. Amém? Amém. Cadê as mulheres que gostam de churrasco? Deixa eu ver. Amém. Cadê os homens que gostam de chá? Aí é orar, né, meu irmão? Aí a gente ia ter uma conversa aí. É, sei que as coisas estão meio que invertendo, né? Senão a gente faz o chá dos homens, né? O chá dos homens e o churrasco das mulheres. Eu conversava com a minha esposa, ela foi lá em cima no retiro enquanto estava acontecendo, e por um período a gente estava lá conversando, e eu disse para ela, amor, nós vamos fazer o MFC, as Mulheres Fortes e Corajosas. Sim, nós vamos fazer. Mesma dinâmica, mesma imersão, ministrações, obviamente, para as mulheres, mas vamos fechar também com churrascão para as mulheres. Aí ela falou assim, amém, amor. Aí vocês vêm servir a gente, né? Mas com certeza, com o maior prazer, a gente vai servir vocês aqui. Só para ouvir o que prega também, né? Para ver se elas aprendem, né, Marcelo? Amém. Deus é bom, gente. Amém. João capítulo 1. Hoje nós começamos... Dá para ligar as luzes aqui? Dá, eu sei que dá. Pode ligar. Nós vamos começar hoje uma série de mensagens chamada Encontros que Transformam. Diga comigo, esse encontro, nessa noite, vai me transformar. Bate na mão do seu irmão e diga, é hoje. Amém. Glória a Deus. Hoje, então, nossa primeira sessão, o primeiro episódio dessa mensagem. E nós vamos falar durante muito tempo, semelhante à manifestação de Deus nos dias simples da vida. Agora nós vamos entrar nessa série de mensagens. E esses encontros que nós vamos falar são exatamente os encontros que Jesus Cristo teve com pessoas. E ninguém que teve o encontro com Jesus saiu da mesma forma. Todas as pessoas que a Bíblia relata, e até as que a Bíblia não relata, porque a Bíblia diz que se fosse contar tudo, não haveria livro que caberia todas as histórias. Todos os encontros que Jesus tem com pessoas, eles saem de fato transformados. João capítulo 1, versículo 32, por favor. Nós vamos ler um texto um pouco mais longo, mas eu gostaria que você acompanhasse. Então João deu o seguinte testemunho. Eu vi, olha o que João está dizendo, eu vi descendo do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido. Se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali novamente com os dois dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo dizer isso, os dois discípulos seguiram Jesus. Presta atenção. Jesus está passando, João diz, olha lá, ó, o Cordeiro de Deus, é ele novamente. Os dois discípulos que eram discípulos de João, largam João e passam a seguir Jesus, e agora eles vão ser discípulos de Jesus. Voltando-se e vendo Jesus que os dois os seguiam, perguntou a eles, o que vocês querem? E eles disseram, mestre, onde estás hospedado? Aonde estás hospedado? E ele respondeu, venham e verão. Então foram por volta das 4 horas da tarde, viram onde ele estava hospedado e passaram com ele aquele dia. André, versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão. Ele disse, achamos o Messias, que quer dizer Cristo. Então, ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse, você é Simão, filho de João. Será chamado Cefas, que traduzido significa Pedro. No dia seguinte, versículo 43, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Felipe, disse-lhe, siga-me. Felipe, como André e Pedro, já temos 3 discípulos. Felipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Felipe encontrou um outro, chamado, diga Natanael, mais alto. Felipe encontrou e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus Cristo de Nazaré, o filho de José.
O Natanael perguntou: Nazaré? Poderia vir alguma coisa boa de lá? E o Felipe disse: vem ver. Natanael perguntou, e ao ver Natanael se aproximando, Jesus lhe disse: aí vem um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde tu me conheces? E Jesus respondeu: eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Felipe te encontrar, ou de te chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que você está debaixo da figueira? Ou você crê porque porque estava debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essas. Então acrescentou: em verdade eu lhes digo que vocês verão o céu aberto, remanescentes. Em verdade eu lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Um dos sinais de humildade e de obediência do Senhor Jesus Cristo é que, assim como eu e você, ou não todos, mas a maioria, ele desceu às águas do batismo. Mesmo não conhecendo o pecado, mesmo sendo Deus encarnado, mesmo sendo filho gerado em Deus, o filho unigênito, o único filho de Deus nos céus, desce a essa terra e com 30 anos de idade, aproximadamente, ele desce as águas do batismo. Jesus desce as águas do batismo. E nesse dia extraordinário, espetacular, ali no Rio Jordão, Deus nos presenteou com uma aparição bem detalhada daquilo que nós conhecemos como a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. O Deus Filho desce as águas. O Deus Pai do céu diz: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E o Deus Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de uma pomba. Ali nós temos um cenário, uma visão clara da Santíssima Trindade. É interessante isso aqui, porque Jesus está se batizando nas águas, e quando ele se batiza nas águas, ele ouve Deus falar e desce sobre ele o Espírito Santo. O escolhido para participar dessa grande e maravilhosa história da humanidade foi um homem chamado... Quem batizou Jesus? João. Que é chamado de Batista porque batiza. Não é o nome dele. Mas foi conhecido como João Batista. Para não dizer, vamos lá no João, aquele que batiza, eles diziam, vamos no João Batista. E todo mundo já entendia. E lá no Jordão, melhor dizendo, lá onde hoje é a Jordânia, nas ruínas ainda existem lá, próximo ao Rio, ali no Rio Jordão, eles batizam Jesus. Agora, João, o Batista, ele sabia das suas limitações. Quais eram? Ele sabia que ele poderia realizar o batismo com água, semelhante ao que nós, os pastores, os líderes, hoje fazemos. Vamos a um rio batizar as pessoas, vamos em uma piscina, dentro de um tanque aqui dentro da igreja, como nós temos o hábito de batizar as pessoas, mas sabemos que somos limitados a isso. O que nós podemos fazer é levar as pessoas ao batismo das águas. Mas João, diz o texto, que ele diz, ele é aquele que batiza com fogo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias do pé dele, mas ele é aquele que batiza com fogo. E uma das alusões do Espírito Santo na Bíblia, uma das tipologias, de fato, é o fogo. Então ele está dizendo, eu batizo com águas, mas ele batiza com Espírito. Agora, o que eu acho incrível disso, e eu acho maravilhoso, é que a partir do momento em que João está dizendo isso, ele está falando algo, que nós somos a morada do Espírito Santo. Deus decidiu morar dentro de você. Eu pensei que você ia ficar mais feliz. Jesus poderia morar em qualquer lugar que ele quisesse. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus poderia construir a melhor casa nessa terra, o melhor templo para Jesus morar. Para Deus Pai morar. Para Deus Espírito Santo morar. Mas ele disse o seguinte, não, eu não vou fazer um lugar construída por mãos humanas para o Espírito Santo morar. O Espírito Santo vai morar dentro daquele que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Diga glória a Deus.
Diga glória a Deus. Portanto, Jesus nos credenciou pela sua obra redentora a sermos morada do Espírito Santo. E se o Espírito Santo, e não é se, ele mora dentro de nós, e ao saber que ele mora dentro de mim, então eu não posso mais viver a minha vida de qualquer jeito. Acabou o amém. Não posso. Se eu sou a casa de Deus, eu posso viver a minha vida de qualquer forma? Não. Não posso. Depois desse episódio do batismo, aí vem o versículo 35, que são histórias. João fala, relata o que acontece e Jesus sai agora para escolher seus discípulos. 2 já vêm de presente. 2 que estavam com João olharam Cristo e disseram, a gente vai junto, é com ele que a gente quer caminhar. E aí no versículo 35 diz assim, 33. Eu não teria reconhecido se aquele a quem me enviou, para batizar, com água não tivesse dito, volta, 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, veja o Cordeiro de Deus. Ouvindo isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. E aqui começa a minha mensagem de hoje. Aqui começa a palavra de hoje. Quais são as marcas de um encontro que transforma? Quais são as marcas de um encontro genuíno com a pessoa de Jesus Cristo? Eu anotei algumas coisas. E 4 nós vamos trabalhar aqui. O encontro genuíno com Jesus deixa de ser conceito e se torna algo real na nossa vida. Isso é encontro genuíno com Jesus. O encontro genuíno com Jesus é quando Jesus se torna uma presença viva em nós. E não uma ideia distante, que quando você ora você tem que olhar para o céu, lá nas estrelas, ele está tão longe. Isso não é um encontro com Jesus. Quando eu tenho um encontro genuíno com Jesus, eu sei que ele não está mais longe, ele está dentro de mim. O encontro genuíno com Jesus faz com que a gente saia do campo das ideias e passe a ter experiência com ele, experiência concreta, todos os dias da nossa vida. O encontro genuíno com Jesus não é uma teoria. O encontro genuíno com Jesus não é uma religião que eu aprendi do meu pai, do meu avô, e aí foi replicado e a gente aprendeu que era assim. Que a gente até sabe uma oração de cor. E às vezes a gente nem sabe o que está falando, mas a boca fala. E são vãs repetições chamadas de rezas, com todo respeito. Irmãos, encontro genuíno com Jesus não tem a ver com religião, tem a ver com relação. Tem a ver com relacionamento. Eu separei algumas outras coisas aqui. Em primeiro lugar, voltando-se no versículo 38 a Jesus, e vendo Jesus, os 2 seguiram e perguntaram, o que vocês querem? E eles disseram, mestre, aonde tu estás hospedado? Essa frase aqui. Mestre, aonde estás hospedado? O encontro que transforma é quando eu resolvo viver aonde Jesus vive. O encontro que transforma, o encontro genuíno com Jesus é quando você tem prazer em estar no lugar que Jesus está. Não, acho que você não entendeu ainda. O encontro com Jesus vai muito além de você saber quem ele é. De você ter conhecimento de quem é Jesus. De historicamente você saber. O encontro genuíno com Jesus faz nós querer frequentar o ambiente que ele encontra. Olha só que interessante o texto. Ele é explicativo. Os 2 discípulos de João agora passam a seguir Jesus. E eles têm convicção de quem é Jesus. Claro que eles têm. Eles estavam com João na hora do batismo. Eles sabem quem ele é. Eles viram descer o Espírito Santo. Todos ouviram a voz de Deus falando com ele. Todo mundo sabe, ele é Jesus. Ele é o Filho de Deus. E todo mundo sabe quem é Jesus. Todo mundo sabe de ouvir falar quem é Jesus. Toda religião cristã sabe quem é Jesus. O próprio João testifica dizendo, ele é o Cordeiro de Deus. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus que veio para arrancar o pecado do mundo. Agora tem uma dúvida no coração deles. Tem um questionamento. A alma deles é tomada por uma inquietude. A pergunta que eles fazem para Jesus não é, qual o seu nome completo? A gente sabe que é Jesus, não é? Mas Jesus e quê?
Se fosse aqui em Timbó, eles perguntariam, tu é de que família? A gente tem esse costume, né, esse hábito, para tentar associar quem é a pessoa, até chegar, conheço teu bisavô. Teu bisavô foi parente do meu avô, no fundo nós somos tudo parente aqui em Timbó. É coisa cultural isso. Mas aqui não, eles não pedem isso. A pergunta que eles fazem é, aonde tu estás hospedado? Aonde tu mora? Por quê? Porque quem tem um encontro genuíno com Jesus não se contenta somente com a teoria sobre Jesus. Ele quer estar com Jesus. O coração arde, ele quer frequentar os lugares que Jesus frequenta, ele quer participar daquilo que Jesus participa. O encontro que transforma é andar com Jesus, diga glória a Deus. O encontro que transforma é viver com Jesus. É habitar na terra, é habitar aonde Jesus habita. E é isso que esse texto está ensinando. O texto está nos ensinando que a reação desses primeiros discípulos, ao terem um encontro com Jesus, nós já sabemos quem tu é. Agora, nós não queremos mais ficar longe de ti nem um dia da nossa vida. Me digas aonde tu estás hospedado. Por quê? Porque a gente quer ficar contigo. Nós já sabemos quem tu é, mas nós não queremos viver somente de saber quem tu é. Eu quero viver contigo, Senhor. Se possível, eu quero te abraçar todos os dias. Eu quero te beijar, Senhor. Eu quero estar contigo todos os dias da minha vida. Porque quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. E aqui, meu irmão, você não precisa ser teólogo, você não precisa ser experiente na fé, você não precisa ser evangélico, você não precisa nem ser cristão para entender, eu vou falar, que existem ambientes que Jesus não se manifesta. Ele está porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Pastor, até lá no centro, até lá ele está. Se manifestar é outra história, mas ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Então, quem tem o Espírito Santo, o Espírito testifica. Tem gente que tem uma religião, aí não testifica. Aí para ele não é bem assim, não tem nada a ver, o pastor é muito radical, a igreja é muito radical. Não é radical, irmão. É questão de sensibilidade, de caminhar com Deus. Quem caminha com o que é verdadeiro, olha para o falso, já identifica. É rápido. Então, quando nós temos a presença do Espírito, e temos, porque a Bíblia relata isso, e buscamos esse relacionamento de querer estar com Ele, nós sabemos que algumas posturas não são de alguém que tem Jesus. Alguns comportamentos não é de alguém que tem Jesus. Aliás, se eu vivo preso a um vício, alguma coisa que desagrada a Deus, meu Deus, Ele está aqui dentro. Significa que Ele está aqui dentro, entristecido? Sim. Ele vai embora? Não vai. Eis que estarei contigo todos os dias da tua vida até a consumação dos séculos. Ele está. Porque se ele sair, aí acabou mesmo. Aí pode sepultar, está morto. Porque ainda existe ele dentro, às vezes apagado, por causa do meu comportamento, da minha vida irregular, conforme um cristão, mas ele está ali, e daqui a pouco um foguinho, uma fumacinha, sopra, e o fogo acende novamente. O encontro com Jesus muda o alinhamento da nossa mente. E muito mais do que saber o nome dele, nós precisamos ir aonde ele se encontra. Que bom que você está aqui hoje. Nós queremos estar com ele, nós queremos ir aonde ele está. Diga glória a Deus. Porque Jesus não é uma filosofia. Jesus é um homem, Jesus é uma pessoa, melhor dizendo. Jesus é uma pessoa que resolveu habitar entre nós para cumprir a sua missão de se entregar numa cruz do Calvário. E quando ele parte, meu irmão, olha que coisa linda isso. Os discípulos em João 14 dizem, mas tu vai partir mesmo, Senhor? Ele disse, eu vou. E como é que a gente fica? Por quê? Porque quem caminha com Jesus não sabe mais ficar sem ele. Essa história, desviou, não, nunca converteu, irmão. Nunca. Veio porque os pais vieram, veio porque... Só isso. Só isso. Porque quem realmente converte, meu Deus, eu não consigo mais, é uma questão de cultura, é uma questão de sobrevivência. É como eu ter que me alimentar de manhã, é eu viver com Jesus, eu não consigo viver sem ele.
E os discípulos disseram: Senhor, nós não sabemos mais viver sem você. Nós sabemos quem o Senhor é, mas nós queremos estar contigo. E Jesus disse: não se preocupem, eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugares. Mas enquanto eu estiver lá preparando lugares, eu vou enviar o meu Espírito. E agora ele não vai estar só com vocês, ele estará em vocês. Aleluia. Que Deus maravilhoso é esse, igreja. Jesus Cristo. Nada além de Jesus. Atos, capítulo 17, versículo 28. Porque nele vivemos, porque por ele nós nos movemos, e é por ele que nós existimos. Isso quer dizer que a nossa fé só depende de uma pessoa, e o nome dele é Jesus. Não adianta fazer mandinga e sal grosso, não adianta, irmão. A nossa fé está firmada em Jesus. Esse é o encontro que transforma. Eu tenho uma boa notícia para você que essa noite. Jesus está aqui. E quando eu decido ir ao lugar onde Jesus está, a nossa vida começa a ser transformada. Segundo, versículo 42. Então ele o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João. A partir de agora tu serás chamado Cefas, que quer traduzido Pedro. O encontro com Jesus muda a nossa vida. O encontro com Jesus precisa mudar a nossa vida. Se você não mudou, não foi encontro com Jesus. Eu reforço o que eu falei aqui, de spoiler no início. Foi encontro só com a religião. Foi encontro com um grupo de amigos. Uma comunhão com uma igreja que você acha legal. Esse pastor fala bem, o outro também. Eu gosto desse povo. Nossa, é um povo vibrante. Eu vou naquela igreja, eles apagam as luzes. Meu, dá um arrepio. E daí? Vai pro inferno com arrepio e tudo, gente. Verdade. Vai chegar arrepiadinho lá. Igual um uricinho, assim, todo arrepiadinho. Não é você, aleluia. O que está acontecendo aqui? Jesus olha para o Pedro e diz: tu é Simão. O que é Simão? É vara agitada pelo vento. Significa Simão. Simão, tudo que fala para ti, você vai. Aí você vem para o culto, aleluia, glória a Deus. Chega lá fora, aí, vamos tomar uns goró? Aí você diz: vamos, o Simão, vamos. Vamos lá cheirar umas? Vamos. Olha o grupinho aqui, ó, mulher. Estou me soltando. É vara agitada. Onde sopra ele vai. Eu amo, odeia. Eu odeio, eu amo. Falar mal dos outros para você, amanhã estão lá com aqueles que ele falou mal. Vara agitada pelo vento. Simão era assim. Jesus olhou para ele e disse assim: a partir de agora vai ter mudança. Tu não vai mais ser vara agitada pelo vento, tu vai ser pedra. Petrus. Tu vai ser Pedro. Tu vai ser rocha. Tu vai ser caráter. Inabalável. Para, Pedro. Pedro, para. Aleluia. Vem tão forte essas coisas em mim. Eu não consigo controlar. Para, Pedro, com essa palhaçada. Tem música do Para, Pedro? Dá um Ré maior aí, Juca. Vai. Ré maior? Não, então não é. Si. Eu nem entendo de nota. Vamos lá. Só os antigos. Para, Pedro, para. Uma mudança, meu irmão. Eu quero te convidar hoje a se reanimar na verdadeira mensagem do Evangelho. Qual é, pastor? Mudança de vida. Meu irmão, você pode ser PhDYJ de Bíblia. Pode ser. Mas se não tiver mudança na tua vida, o que tu fala não vale. Não vale nada. Meu irmão, tenho 3 teologias para dizer que tenho. Tu acha que isso muda a minha vida? Nada. O que muda a minha vida é quando brilha o meu olhar ainda pelo Senhor Jesus Cristo. O que muda a minha vida é saber que eu não sou perfeito. Aliás, não sou. Mas eu me esforço todos os dias para ser um pouco melhor. É olhar a minha caminhada e dizer: eu era, mas hoje, graças a Deus, eu já consegui vencer esse desafio. Já consegui, no Senhor, forças para vencer essas dificuldades.
A missão mais linda que Deus nos deixou é mostrar com a nossa mudança e pregar o evangelho para ganhar as pessoas para Jesus. Amém. Tá vendo como é fraco amém, irmão? Porque a gente não quer. Não quer. Ontem eu falei sobre vencer o orgulho lá nos homens. E é verdade, a gente não tá mais nem aí pros outros. Farinha é pouca, o meu pirão primeiro. Não tem mais essa história, infelizmente. O mandamento de amar o próximo, já era, pastor. A igreja passou, já atualizou a Bíblia, atualizou nada, é a mesma coisa ainda. Infelizmente. E sabe o que é lindo? Que Jesus, ele olha para o Pedro e para o Felipe, para os caras que são pescadores, e diz, agora vocês vêm comigo porque eu vou fazer vocês pescadores de? Pescadores de? E há uma diferença. Porque peixe mesmo, peixe, a gente pesca vivo para morrer. E a gente jantar e almoçar. Agora, o peixe que Jesus está dizendo é peixe que pesca morto. Você não entendeu? O peixe, quantos conhecem o peixe? O resto, então, tem uma imagem, coloca um peixe. Irmão, olha aqui. O peixe a gente pesca, quem gosta de pescar? Com esse ânimo aí, eu já vi que não pega nada, meu irmão. Não, sério, nem piava. Pega nada. Ó, você pesca o peixe vivo, mata e convida o pastor para ir jantar lá. Diz amém? É. Tô esperando. Aí, né, pastor Júlio? Aí você come o peixe, claro, tá morto. Agora nós não. Deus nos pescou morto. Porque nós éramos mortos. Eu não estou falando literalmente, é bom pregar para a igreja inteligente. Verdade. Deus me pescou morto, carioca. Morto nos meus pecados. Morto nos meus orgulhos. Morto na minha vida pessoal. Morto na minha vida emocional. Morto em todas as áreas da minha... Eu era um cara morto. Um morto vivo. Sem propósito, sem vida, sem direção. Essa era a minha vida sem Jesus. Nós conversávamos ali na sala e dizíamos... Hoje as pessoas do mundo que não têm Jesus, elas procuram fabricar a sua felicidade, a sua paz. São mortos, então precisam ir para a Disney para ser feliz. E é legal. Precisam ir viajar, precisam comer bem. E todo dia quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela pensa, o que eu vou fazer amanhã para ser feliz? Então isso é o morto. Nós não. Nós colocamos a cabeça no travesseiro e pensamos, não tem nada para fazer. Mas eu sou feliz. Porque Jesus habita na minha vida. Eu te convido a sair deste lugar hoje, meu irmão, para nós realmente fazermos a diferença na nossa empresa, nos nossos negócios, no nosso lar, na nossa família, em nome de Jesus. Diga amém. Terceiro e último lugar. Versículo 48. O Natanael perguntou, de onde tu me conheces? E Jesus respondeu, eu te vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes mesmo do Felipe te chamar. Em terceiro lugar, Jesus nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Jesus nos conhece melhor. Olha que interessante. Natanael pergunta, de onde tu me conhece? Jesus disse, rapaz, antes do Felipe ali te chamar, eu já tinha te visto. Sim, tu passou por aqui antes? Não, não passei não, mas eu já te vi, você não está entendendo ainda. Na verdade, eu já vi tudo de ti, desde o ventre da tua mãe. Eu te conheço. E tem gente que acha que Jesus não te conhece, né? Claro que te conhece. Ele sabe teu nome, sabe teu endereço, ele sabe tudo. Ele sabe mais de você do que o imposto de renda. Sabe. Sabe, ele sabe de tudo. Quando temos um encontro com Jesus, nós não passamos apenas a conhecê-lo melhor. Nós passamos a nos conhecer melhor. Quantos que estão aqui, antes de entregar sua vida para Jesus Cristo, viviam uma vida em que pensavam ser algo, e depois que entregaram sua vida para Jesus, começaram a pensar diferente sobre a sua identidade. Tem alguém? Tá aí. Lá fora, sem Jesus, o inimigo simplesmente dizia, você é um derrotado. E você pensava o quê? Eu sou derrotado. Eu nasci para ser derrotado, essa é a minha sina, eu vou carregar isso a vida inteira. Não adianta, a minha família toda é derrotada, onde já se viu dar certo nessa família.
E ainda coloca Deus na história. Deus me colocou nessa família para ser um derrotado. Isso é o que é uma vida sem Jesus. Porque a única forma, a única ótica que você tem da tua vida é baseado naquilo que você tem, naquilo que você vê, naquilo que o teu intelecto trabalha. Agora, quando você entrega a sua vida para Jesus e o Espírito Santo está dentro de você, você pensa assim, eu sou um derrotado. Aí o Espírito Santo sopra. Não, você é mais que vencedor. Obrigado pelo teu entusiasmo. Aí, uma vida sem Jesus, você diz assim, você é fraco, você é desanimado. Mas na vida com Jesus, você diz, eu tenho ânimo. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou um homem, eu sou uma mulher de Deus em nome de Jesus. Diga amém. O encontro, uma experiência genuína, não apenas transforma o jeito como eu vejo o céu, como eu vejo a divindade, como eu vejo Deus, Jesus, mas transforma também o jeito como eu me vejo e o jeito como eu vejo as pessoas. Sem Jesus, eu olho no semáforo e vejo um pedinte, um mendigo, um andarilho, e olho e digo, é um miserável, sem vergonha, devia estar trabalhando, está aí pedindo esmola. Quando tenho Jesus é diferente. Não é que eu sou conivente com isso, não é que eu concorde com isso. Mas vamos ver o que eu posso fazer para ajudar esse camarada. Que não é simplesmente dar a esmola, mas é tirar ele dessa situação, se ele quiser. Porque eu sei que tem alguns que não querem. Outro dia deu um rolo aí na cidade. De um que estava numa igreja e bateram nele, enfim. Mas tem gente realmente que não quer. E se não quer, Jesus não pode fazer nada, porque é o livre-arbítrio da pessoa. Mas a gente começa a ver as coisas diferentes. Meu filho nasce com um problema, e quando ele nasceu, nós fomos levados para Bauru, e lá a gente ficou muito tempo. E aí a gente viveu no meio de pessoas que tinham aquele problema. Todos os pais que estavam ali, todas as crianças que estavam ali, tinham o mesmo problema do meu filho, alguns piores do que ele. E quando Deus nos levou para aquele lugar realmente para nos ensinar tantas coisas, de abraçar aquelas criancinhas, de dar um pouquinho de amor. Isso é Jesus que faz em nós. Agir com compaixão, agir com empatia, se colocar no lugar. Às vezes o pastor Júlio está aqui, ele sabe, os pastores, eu sempre digo para eles, nós temos que ser mais pastor. A gente está partindo muito para a humanidade. Vamos ser mais pastores. De vez em quando o Espírito Santo me puxa a orelha, Rafael, você tem que ser mais pastor. Ou seja, você tem que ser mais homem de Deus, você tem que ser mais parecido com Jesus, e esse é o nosso desafio constante. As grandes crises existenciais da humanidade precisam ser tratadas à base de terapias, psicologia e muitas vezes até à base de medicação. Nós não somos contra isso nessa igreja. Nós somos contrário a quem é viciado nisso. Mas nós sabemos que existem terapias que realmente, nós temos psicólogos na igreja, de manhã estava a doutora Cleise aqui, ou seja, nós temos profissionais da área de desenvolvimento humano, e amém, eu creio nisso sim, que isso ajuda muito as pessoas. Agora, existem crises humanas que serão solucionadas somente à luz do Evangelho de Jesus. Só. Não vai ser médico, não vai ser psicólogo, não vai ser psiquiatra, não vai ser coach, não vai ser nada, ninguém, não vai ser que vai resolver a vida daquela pessoa. Quem vai resolver a vida dela, o nome dele é Jesus Cristo. Nós estamos falando de encontros que marcam, que transformam. Quantos estão aí? Jesus batizou, Jesus seleciona os seus primeiros discípulos. Agora, o Felipe está encantado, apaixonado pelas palavras de Jesus, pela mensagem de Jesus. E ele vai falar para os seus amigos, porque a essência do evangelho é essa. Eu ouvi, eu me apaixonei, eu falo para todo mundo. Quem tem um encontro com Jesus, é impossível não se apaixonar por ele. E quantos aqui já namoraram? Deixa eu ver. Quem casou, acabou, né? Misericórdia. Vamos lá. Lembra quando você começou a namorar, irmão? Como é que era? Você falava dela para todo mundo. Para todo mundo. Tinha gente até que dizia assim, ai, cara, deixa de ser chato, tá louco, só fala essa mulher. Tá, eu vou parar de falar dela. Mas ela é linda. E você fala dela porque você está apaixonado por ela. Você quer estar com ela todo dia. Você fica até as 4 da manhã conversando. E de manhã acorda às 5 para ir trabalhar. Verdade. E lá ainda vai pro banheiro no WhatsApp.
Porque você é apaixonado. Você quer falar, você quer estar com ela. Com Jesus não é diferente. A única coisa é que Jesus não é paixão. Paixão passa. Paixão é fogo de palha. Com Jesus é um amor genuíno. E agora o Felipe se apaixonou. Ele, meu Deus do céu, eu amei isso. E aí ele encontra um outro sujeito. O nome dele é Natanael. Diga comigo, Natanael. Natanael diz assim. Felipe diz para Natanael, Natanael, nós encontramos aquele que Moisés falava. Os profetas, a lei falava que viria o Salvador. Nós encontramos ele. Ah, deixa, para, sério? Sério. Mas vá lá. Sim, encontramos ele. Encontramos ele. E Natanael faz uma pergunta para Felipe. Qual é a pergunta? De onde ele vem? Qual origem ele é? Qual é a família dele? Qual é o sobrenome da sua família? E o Felipe responde, pastor Patrick, ele vem de Nazaré. Só para você entender o que é Nazaré. Naquele tempo havia dois principais distritos, a Judéia e a Galileia. A Judéia era a Dubai do deserto. Era o metro quadrado mais caro, os corretores já estão me olhando aqui. Era o metro quadrado mais caro que havia na época, a Judéia. A Galileia era o metro quadrado mais barato da época. E dentro desse metro quadrado mais barato da época, tinha também o sub, que era a Baixa Galileia. E lá na Baixa Galileia estava o quê? Nazaré. E quando Felipe responde para Natanael que Jesus, aquele que salva, que restaura, que transforma, vem de Nazaré, o que o Natanael responde? Não é da Judéia? Não. Tem certeza? Não. De onde é? Galileia. Como Galileia? Não pode ser da Galileia. Sim, Nazaré. Nazaré. Poderia vir alguma coisa boa de Nazaré? Você está doido, Felipe. Mas nunca que ele é o Salvador. Por acaso poderia vir alguma coisa boa da Cornelius Germer? Estou aqui, ó. Por acaso poderia vir alguma coisa boa da Vila Germer? Cadê o pessoal da Vila Germer? Amém. Poderia vir alguma coisa boa da Pomeranos? Amém. Poderia vir alguma coisa boa das capitais? Do Martinstein? Dos estados? Das nações? Tiroleses? De Timbó? De Indaial? De Benedito? De Rodeio? De Ascurra? De Apiúna? Tem também, tem. Se não vieram, mas tem. Irmão, tá lá o pessoal de Apiúna. Deus abençoe, então também, Deus abençoe. Ou seja, irmãos, ele diz, poderia vir alguma coisa boa daquela terra. Aí olha só que interessante. E aqui Jesus faz um negócio que eu aprendo muito com ele. Pergunte o que, pastor? Jesus fala bem de quem fala mal dele. Jesus fala bem de quem fala mal dele. Quantos que estão aqui já chegaram nesse nível espiritual de falar bem de quem fala mal de você? Por favor, saia do lugar e faça uma oração por mim. Porque essa é a nossa luta diária, ser parecido com Jesus. Meu irmão, eu fico parando para pensar, meu Deus do céu. Você sabe que a pessoa te detona. Você sabe que a pessoa assassina a tua reputação todos os dias. Você não tem possibilidade de se defender. E ele sai contaminando todo mundo falando mal de você. E aí, de repente, alguém chega e diz assim, ei, pastor, você sabia que estão falando de ti? Quem? O Zé. O Zé está falando mal de mim? Sim. Cara, o Zé é muito gente boa. O Zé é um príncipe. Dá vontade de dar uns tapas na cara de tanta alegria que eu tenho de ser amigo dele. Meu Deus, apertar as bochechas do Zé. Ele é maravilhoso, ele é lindo. Quantos de nós já... Nem, meu irmão, pelo amor de Deus. Natanael está sendo preconceituoso. Natanael está sendo xenófobo. Como é que é? É isso aí, está sendo. Está sendo isso aí, xenófico. Xenofóbico. Xenófobo.
Ele está sendo alguma coisa aí, meu irmão, que você já entendeu e que o que vale é isso. A professora de português, a Nilva, me olhando de atravessado já. Aleluia. Deus é bom. Aí no versículo 47, ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse o quê? Olha só, esse é... O cara acabou de dizer, tem alguma coisa boa de Nazaré? E o Jesus diz o quê? Esse aí é um verdadeiro israelita em quem não tem falsidade. Esse não é falso. Como assim não há falsidade? O cara preconceituoso, meu irmão. Jesus estava dizendo o seguinte, não, ele é o que é. Quando eu digo que ele não é falso, é verdade, ele fala na cara. Pior é quando aquele que diz ser seu amigo e vive falando mal de você pelas costas. Te apunhalando pelas costas. Ele é um israelita verdadeiro. O que tiver que falar, ele fala na minha cara. E foi isso que ele fez. Então, não tem dolo nele, não. Jesus está falando bem do sujeito, que não era tão bom assim, mas enfim, Jesus está falando, elogiando aquele que o criticou. Jesus é extraordinário. E que Deus derrame dessa unção sobre todos nós, em nome de Jesus. Diga amém. Que Deus nos ajude a abençoar quem nos amaldiçoa. Que Deus nos ajude a ser um canal de bênçãos para quem rivaliza conosco. Eu conversava com o irmão da igreja essa semana, ele e a esposa, e ele disse assim, pastor, a minha filha me quebra, ela tem 7 anos. E lá na escola começaram com bullying. Eu fui para a secretaria, conversei, só que quando eu cheguei em casa eu falei assim para ela, filha, a hora que essa menina vier falar de novo, você mete um tapa na orelha dela. Porque eles arrancam a mochila dela, eles chutam ela e ela não faz nada. Aí ele disse assim, filha, a hora que fizer isso de novo, mas mete um peteleco, olha o teu tamanho, minha filha. Mas dá-lhe um tapa no ouvido dela. Aí ela olhou e falou assim, não, papai, eu vou orar por elas. Uau! Diz que à noite eles estão orando. Pai, em nome de Jesus, abençoa. Agora você, filha, 7 aninhos. A filha orando, dizendo assim, ó, Senhor, abençoa os nossos inimigos. Aqueles que nos perseguem, age com misericórdia, Senhor. Que a tua mão esteja estendida neles e que eles deixem de ser maus. Que eles passem a ser bons. É isso que ele só chora. Quando ele aprende tanto com a sua filha. Eu, durante muitos anos, fiz parte de um ministério, de uma igreja. Lá no início me converti. Quando me converti, me identifiquei com o pastor, amei aquele pastor, um cara muito ativo, um cara muito proativo, de muita ideia, eu gosto de pessoas assim, me identifiquei muito, de melhoria constante, e fui discipulado por ele, aprendi muitas coisas com ele, muitas coisas. Só que nós tínhamos hoje eu entendo que tinha uma dificuldade, aquele pastor, ele ou era por mim ou era contra mim. E ele usava de vez em quando uma expressão dizendo, quem não junta, espalha. Então está servindo, é uma bênção. Parou de servir, está endemoniado. Pode olhar, é ovo de... Tabalisco, é demônio. Pode... Tá vendo? Já foi sentar no fundo da igreja. Está chocando. Daqui a pouco ele vai sair da igreja. E vai falar mal para todo mundo. Porque assim, endemoniado. E eu fui criado dentro disso. Aprendi dessa forma. Até 2011. 2011 nós começamos a igreja e nós não podíamos ter relacionamento com outros pastores, nós não podíamos. Era só o nosso grupo, era uma instituição lacrada, fechada. Vou reforçar, aprendi muito, 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 devo muito a Deus pela vida desse pastor, uma bênção, mas infelizmente tinha essa coisa errada, da coisa de competição, da coisa de, parece igreja como empresa. Se tiver muita gente, a outra ela tem mais, então nós vamos orar para fechar lá e para vir tudo para... Era mais ou menos assim. Você acha que não existe isso, meu irmão? Ó, tá assim, ó. Tá assim. Nós estávamos na reunião de pastores, o pastor pregando aqui, ele falou, um pastor aqui da cidade me procurou e falou, tô orando para fechar remanescentes. Tá assim, ó. E aí, em 2011, eu começo a me conectar com amigos, pastores, que Deus foi me conectando com alguns pastores. E eu louvo a Deus, meu irmão, porque cada presente de Deus que Deus me deu. Um dia nós estávamos numa reunião, alguns pastores, e de repente levantou a bola para alguém chutar. Levantou a bola e disse, caiu o pastor tal. Aí um começou já a falar, porque mas isso aí não é a primeira vez, já caiu outra vez e tal. Começou a falar. Eu calado, os pastores calados, só um falando.
O pastor, que era o anfitrião da sala, ele se levantou e falou assim, ó, pastores, vem comigo um pouco. Levou a gente lá fora no pátio da igreja. Pegou uma pedra na mão e falou assim, ó, pegue cada uma pedra aí que eu vou ligar para esse pastor que o pastor estava falando. E vamos ver qual de nós tem possibilidade de atirar uma pedra nele. Vamos orar por ele, gente. Por que você fica falando mal do pastor? Fica falando mal de quem caiu, aquele que caiu, que o Senhor estenda a mão e levanta ele, ele continue sendo uma bênção. Vamos orar por ele, vem cá, vamos lá na sala, vamos levantar um clamor. Meu Deus, meu irmão. E eu oro e digo, Deus, é isso que eu quero para minha vida, são amigos assim. Um amigo, irmão, me contando, dizendo, pastor, tem um pastor que pregou na minha igreja, e ele falou quem é o pastor, e o pastor é um cara sensacional. E ele disse assim, tu acredita que ele veio aqui para a cidade e pregou numa outra igreja da cidade? E no final eles foram no restaurante para jantar. E quando eles vão pedir o jantar, eles estão conversando, é normal os pastores conversarem. Somos gente. E na conversa, eles começaram a falar mal do pastor do meu amigo. Só que eles não sabiam que o garçom que estava servindo eles é obreiro na igreja do meu amigo. Deus faz essas coisas, irmão. E aí o garçom servindo e o garçom ficava só na mesa, né? Bisbilhotando. Ele disse, mais alguma coisa? Não. Ó, eu vou ficar aqui se vocês precisarem de alguma coisa. E o ouvidão aqui, ó. O orelhão ali, ouvindo. E falando. Ele disse que ele ficou tão triste, porque esse meu amigo ama esse pastor. E trouxe ele dezenas de vezes na igreja para pregar. Amigo, de verdade, amigo. E aí ele me contando. Aí um amigo que estava junto, ele falou, cara, não traz mais. Eu disse, não, ele é um príncipe, eu vou trazer. Eu disse, tu vai trazer? Vou trazer, ele é um príncipe, ele é um homem de Deus. Ele foi contaminado naquela mesa, infelizmente, se deixou, mas ele não é isso aí que ele mostrou para esse garçom, para esse minha ovelha, meu obreiro. É difícil, irmãos. Nós chegarmos nesse nível, é muito difícil. Caminhe com pessoas assim. Ore a Deus e peça a Deus, eu quero caminhar com gente assim. Que não fala mal dos outros, que tem uma visão de misericórdia, que tem uma visão de empatia. A gente vê o irmão ali que veio dar o testemunho, ele compartilhou comigo lá depois, da mãe aqui, ele não falou tudo que tinha que falar. A gente já se emociona com o pouco que ele falou. Mas ele veio lá, me pegou na mão e disse, pastor, assim, ó, minha mãe pegou na minha mão assim. Às vezes nós olhamos um irmão, um comportamento, julgamos, mas não sabemos o que por trás existe, uma história, uma dor, uma tristeza, uma angústia. Às vezes o camarada fez algo, a gente julga pela capa, não vê. Claro, não estou falando que a pessoa tem que pecar, você entende. A gente precisa entender um pouco melhor o coração das pessoas. Diga, eu preciso entender o coração das pessoas. Aí então Natanael perguntou, de onde tu me conheces? De onde é que o senhor me conhece? Nunca te vi. O senhor é lá do subúrbio da Galileia. O senhor não frequenta os ambientes que eu frequento. De onde o senhor é? De onde o senhor me conhece? E Jesus respondeu, versículo 48. Eu te vi quando ainda estava debaixo da figueira, antes do Felipe te chamar. Eu te vi quando nem você estava se vendo. Pega isso. Eu te vi quando nem você, quando se olha no espelho, se vê. Eu te vi quando nem você acreditava em você mesmo. Jesus está dizendo isso. Eu te vi quando você estava à sombra da sua existência. Naquele mesmo momento, Natanael trocou a sombra da figueira pela sombra da videira. Aleluia. Ele trocou a sombra da árvore pela sombra do onipotente, onde todos nós podemos encontrar descanso. O encontro com Jesus significa que Ele nos conhece melhor do que nós mesmos nos conhecemos. Eu quero orar por você porque essa noite é uma noite de encontro. Vamos ficar de pé? Dá um abraço no seu irmão e diga, Jesus te conhece, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Feche o seu... Aliás, eu vou fazer um apelo aqui, vou orar. Pastor, eu preciso ter esse encontro que transforme a minha vida. Eu quero esse Jesus. Eu não quero o Jesus religião. Pode ser assim, por enquanto. Olha para mim. Presta atenção. Pastor, eu quero sair desse Jesus religião para ter esse Jesus relacionamento. Eu quero sim, eu quero mudança de vida. Eu não quero mais viver assim. Eu não quero simplesmente fazer parte de um pêndulo de regras, costumes,
de religião. Não, eu não quero mais isso. Eu quero ter vida com Deus. Se você já tem, glória a Deus. Mas talvez exista alguém aqui que precisa hoje de uma virada. De sair desse campo da religião e entrar nesse campo da relação, do relacionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus já te viu antes de vir para cá. Jesus sabia até a roupa que você ia usar para vir no culto. Talvez agora você pode, e você tem liberdade para isso, de ser resistente e dizer, não, eu não quero. Tudo bem. Mas se você reconhece que precisa isso, nós vamos orar. Nós vamos orar. Como Natanael, poderia vir alguma coisa? Jesus disse, rapaz, já te conheço há tanto tempo. Eu já preparei esse dia, eu já toquei no coração do pastor Rafael para ele trazer essa palavra, para que quando ele fizesse o apelo, você fosse à frente e recebesse oração. Eu já preparei tudo para ti. Já está tudo preparado para ti. Agora então você tem a oportunidade, diante desse chamado de Deus, e dizer, Deus, a partir de hoje as coisas vão começar a mudar dentro da minha casa. Começar a orar dentro de casa. Começar a buscar Deus com mais intensidade. Eu não quero só saber quem é Jesus, eu não quero somente ir no culto final de semana, eu quero realmente, a partir de hoje, viver uma vida de relacionamento com Deus. Ou então eu quero intensificar a minha vida de relacionamento com Deus. Se você está nessa condição, sai do seu lugar, vem aqui na frente, que nós vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Glória a Deus. Sai do seu lugar. Vem aqui, fecha os olhos. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Feche os seus olhos, levante suas mãos. Pai, em nome de Jesus, diante do altar, Senhor, estão vidas, homens e mulheres, jovens, que reconhecem, meu Deus, que precisam subir de nível, que precisam dar um passo além, que precisam te adorar em espírito e em verdade, Senhor, não como a religião nos ensinou, mas como o Senhor Jesus nos ensina todos os dias. Eu te peço agora, meu Deus, em nome de Jesus, derrama agora, Senhor, da tua unção sobre essa igreja. Comece a derramar agora. Comece a derramar agora, Senhor, do teu Espírito Santo. Adore ao Senhor. Dê liberdade para que Ele ministre. Algumas pessoas vão começar a ser tocadas pelo Espírito Santo. Feche os seus olhos, diga a Deus, eu quero.